Bom, pessoal, essa é a nossa quarta aula e essa aula a gente vai falar sobre o realismo. Vocês devem estar sentindo falta de eu trazer para vocês aquilo que tem no Brasil, mas não se preocupe porque nós temos romantismo e realismo no Brasil, tá? Nossa próxima aula eu vou juntar esses dois para que vocês entendam. Se entenderem um pouquinho desse processo, aí fica fácil entender essa arte que vem para o Brasil a partir do neoclassicismo, tá? Então o realismo ele surge aí no século XIX em reação ao romantismo. Vocês acabaram de ver o romantismo, né? E ele se desenvolve em cima de uma observação da realidade, né? Na razão, na ciência. É um movimento estético que procura apresentar a realidade de forma objetiva. Ele está em oposição àquele ideal platônico, aquele ideal de beleza, aquele amor que não existe, que é platônico, que não é real, que não é de fato, né? E a sua origem, quase como todos os movimentos desse período, também é a França, tá? É um artigo que foi publicado em 1826 que traz uma doutrina do que é o realismo, né? O movimento foi o primeiro que vai retratar a vida, a aparência de problemas e costumes da classe média e da classe baixa, né? As coisas banais do cotidiano, tá certo? Então, ela tem que ser fiel à realidade. Então, eu não posso melhorar a realidade, eu tenho que fazer aquilo que, de fato, está acontecendo. Então, reprodução da realidade. Esse movimento vai acontecer mais ou menos entre 1850 e 1880, né? E depois estendido, é claro, para toda a Europa, todos os continentes, inclusive o Brasil, tá? Os teóricos desse movimento, eles vão repudiar o que eles vão chamar de artificialidade. Do quê? Do clássico, do neoclássico e do romantismo que a gente tinha visto nessas aulas anteriores. Por quê? Porque eles dizem que aquilo tudo é uma mentira. Eu preciso da verdade que está acontecendo agora. Então o artista, ele tem que entender que ele necessita retratar os aspectos que foram ignorados na sociedade. Então, que aspectos são esses? Aspectos da vida contemporânea, das atitudes, dos respeitos e de todas as condições materiais e dos ambientes, tá? Então, é uma tendência que está relacionada a um momento histórico. Que momento é esse? O momento da industrialização. Então, a gente tem vários artistas que cabem dentro deste movimento. Qual que é vamos dizer assim, o principal pressuposto dos artistas do realismo? Ele não pode melhorar artisticamente a realidade. A beleza é aquilo que é, como ela é. Então eu não posso mudar com uma idealização a natureza. Então a função da arte é revelar o que há de mais característico e expressivos no mundo. Os pintores devem voltar para a realidade que se vive. Ele não pode mais pintar temas mitológicos, bíblicos, históricos, literários, nada que seja realidade imaginada. Então, quem são os grandes precursores desse movimento? Um deles é Manet. Esse nome, gente, é um nome que vocês vão encontrar várias vezes, mas existem dois nomes muito parecidos e a gente tem que tomar cuidado. Desse aqui, estamos falando do Manet, porque depois lá no impressionismo, vocês provavelmente já ouviram falar de um artista muito importante chamado Monet, tá? Eles são quase da mesma época, mas aqui nós estamos falando do Manet. O Manet é esse que pintou o Almoço na Relva. Se vocês olharem aí com cuidado esta obra, vocês estão vendo que são dois rapazes, né? Eles estão vestidos, duas mulheres, uma delas completamente nua, olhando para o artista que pinta ou para a fotografia, né? Vamos pensar assim, quase que é uma fotografia, e uma mulher com roupas íntimas lá no riacho, molhando os pés. Então ele chama de Almoço na Relva, ou Pequeno Almoço na Relva. Esse quadro tem mais do que um título, e o artista utiliza de duas figuras super conhecidas que são amigos dele para fazer os homens, e duas mulheres
que são mulheres que também faziam esse tipo de trabalho para os artistas, para fazer essa obra. Então, esta obra já pressupõe o que nós vamos ver mais adiante, que é o impressionismo, né? Essa obra que está fora do ateliê, e essa obra que traz um tema muito cotidiano, né? Um tema comum para a obra de arte. E são artistas que vão trabalhar de forma muito diferente. Por exemplo, Colbert vai tratar de outros assuntos muito diferentes dos assuntos que o Manet trata, mas que estão no mesmo período tratando do realismo. Quando vocês veem o Colbert, por exemplo, o Colbert ele traz coisas reais, concretas e existentes. Ele tem uma frase que eu sempre repito porque acho muito interessante. Olha, nunca vi anjos. Se me mostrarem um, eu pinto. Então ele pinta o que ele vê, ele não pinta aquilo que ele não vê. Então somente o que é real, tá? Então aqui você tem duas obras bem importantes dele. Uma delas é o enterro em Ornans. Esse enterro é pessoas muito comuns aqui, né, num enterro simples. E do outro lado, uma função muito, vamos dizer assim, muito simples de pessoas muito comuns, que são esses quebradores ou cortadores de pedra, né? Gustavo Colbert tem mais do que uma obra dessa. No próximo slide também vocês vão ver outro desenho também dos cortadores de pedra. Então, você tem vários artistas que trabalham com essa temática bem popular, a temática do dia a dia, né? Então, qual é a intenção desses artistas? Representar as questões sociais, a industrialização, o desenvolvimento tecnológico e, claro, né, explicar como que essa massa de trabalhadores vem vivendo e quais são as condições que eles vivem, que são, é claro, desumanas e muito precárias, sem dúvida nenhuma, tá? Aí a gente tem o Millet. Millet é um pintor também romântico, da escola de Barbizon, só que ele vai sair do romantismo, ele tem uma cor romântica, ele é um representante muito importante que vai passar do romantismo para o realismo. Por quê? Porque ele não dá conta da temática apenas romântica. Ele vai entrar nesse mundo, né, que está colocado agora. Então, por exemplo, essa obra As Espigadeiras, né, essas mulheres recolhendo esta sobra, depois de já ter sido recolhido toda já ter sido feita a colheita, elas estão ali retirando aquela sobra, né, mostrando quanta dificuldade essas figuras têm no dia a dia, tá? Então, o que vai acontecer? É um artista que ele sai da carreira que ele tinha, né? E trabalhava lá com um estilo mais rococó, um estilo todo pomposo, né? Mas ele vai decidir abandonar tudo isso, né? Porque ele vai se encontrar com um artista que é o artista muito importante, que é o Damier, e vai então fazer a sua apresentação pela primeira vez no Salão de Paris, tá? Então, assim, a gente tem algumas importantes passagens aqui que são interessantes para que a gente consiga compreender o que nos apresentado, né? Então, o Honoré Daumier, ele vai trazer umas inovações e o Daumier vai também fazer com que aquele artista que era um artista do romantismo se modifique para ser um artista realista. Só que o Daumier, ele vai mudar ainda mais algumas coisas. Lembra que eu disse que era tudo realismo, realismo, realismo? O Daumier vai tratar a obra temática real, porém ele vai dar uma nova cor a essa obra, uma nova luz a essa obra. Então o espaço luminoso vai se modificar, ele vai trazer uma perspectiva aérea da sua obra e já não tem mais tanta preocupação com o realismo, porque ele desfoca um pouco essa obra. Então, só para entender um pouquinho todos esses processos. Obrigado, meus amores.